A maioria das pessoas vê o ketchup apenas como um molho comum, algo que acompanha batatas fritas, hambúrgueres ou qualquer refeição rápida. Mas o que quase ninguém sabe é que ele já foi vendido como um remédio revolucionário. Sim, um remédio. E não era apenas marketing exagerado. Durante um período da história, médicos realmente acreditavam que o ketchup poderia curar doenças. Se isso parece estranho, é porque é mesmo. E hoje você vai entender exatamente como um simples molho de tomate saiu dos consultórios médicos para se tornar um dos produtos mais consumidos do planeta. E tem mais: existe um detalhe pouco conhecido sobre o ketchup moderno que pode mudar completamente a forma como você olha para aquela garrafa na sua geladeira. E a explicação por trás disso envolve ciência, indústria e uma boa dose de estratégia. Para entender essa história, precisamos começar desfazendo um equívoco comum. O ketchup que você conhece hoje não tem quase nada a ver com o ketchup original. Na verdade, ele nem sequer levava tomate. Se você voltasse alguns séculos no tempo e provasse o primeiro ketchup da história, provavelmente nem reconheceria o sabor. Ele era escuro, salgado, fermentado e completamente diferente do doce e ácido que conhecemos hoje. A origem dessa mistura curiosa vem da Ásia, mais especificamente da China. Lá existia um molho chamado ke-tsiap, feito à base de peixe fermentado, sal e especiarias. Era forte, intenso e utilizado como um tipo de tempero concentrado. Com o tempo, comerciantes europeus entraram em contato com esse molho e decidiram levá-lo para o Ocidente. Mas, como não tinham acesso aos mesmos ingredientes, começaram a criar suas próprias versões. Na Inglaterra, o ketchup virou uma espécie de experimento culinário. Existiam receitas com cogumelos, nozes, anchovas e até ostras. Era mais um conceito do que uma receita fixa. Um molho fermentado, intenso e versátil. Mas tudo mudou no século XIX, quando o tomate entrou na história. Naquela época, o tomate era visto com desconfiança. Muitas pessoas acreditavam que ele era venenoso, outros diziam que causava doenças. Era um alimento cercado de medo e desinformação. Foi nesse cenário que um médico chamado John Cook Bennett decidiu desafiar essa visão. Ele acreditava que o tomate não só era seguro, como extremamente benéfico para a saúde. Segundo seus estudos, ele poderia ajudar na digestão, melhorar o funcionamento do organismo e até combater doenças comuns da época. Para tornar o consumo mais prático e atrativo, ele criou uma versão concentrada à base de tomate, o ketchup. Mas ele não parou por aí. Bennett começou a promover o ketchup como um verdadeiro medicamento. Ele alegava que o molho poderia tratar problemas digestivos, diarreia, indigestão e até condições mais graves. Rapidamente, a ideia ganhou força. Farmácias passaram a vender ketchup em formato de pílulas. Isso mesmo, cápsulas de ketchup. Elas eram comercializadas como um tratamento eficaz e natural, algo inovador para a época. O ketchup deixou de ser apenas um alimento e passou a ocupar espaço nas prateleiras ao lado de remédios. Mas, como acontece com muitas descobertas promissoras, algo começou a dar errado. Outros produtores viram uma oportunidade de lucro e começaram a copiar a ideia. O problema é que muitos desses produtos não tinham qualquer controle de qualidade. Algumas pílulas de ketchup sequer continham tomate de verdade. Eram misturas duvidosas, sem comprovação científica, vendidas com promessas exageradas. Com o tempo, a credibilidade desse remédio milagroso começou a desmoronar. A comunidade médica passou a questionar essas alegações, e o ketchup foi gradualmente abandonado como tratamento. O que antes era visto como solução virou apenas mais um exemplo de exagero da época, mas a história não termina aí. Enquanto o ketchup desaparecia das farmácias, ele começava a ganhar força em outro lugar, as cozinhas. Empresas começaram a perceber que, apesar de não ser um remédio confiável, o sabor do ketchup tinha um enorme potencial comercial. Foi então que marcas como a Heinz entraram em cena e padronizaram a receita que conhecemos hoje. Diferente das versões antigas, o ketchup moderno passou a incluir açúcar, vinagre e conservantes, criando aquele equilíbrio característico entre doce e ácido. O produto foi se tornando cada vez mais popular até conquistar o mundo. Hoje, o ketchup está presente em praticamente todos os países. Ele é consumido diariamente por milhões de pessoas, mas quase ninguém faz ideia de que já foi considerado um tratamento médico. E agora chegamos a um detalhe curioso que conecta passado e presente.
Apesar de não ser um remédio, o ketchup ainda carrega traços daquilo que chamou a atenção dos médicos no século XIX. O tomate é rico em licopeno, um composto antioxidante estudado até hoje por seus possíveis benefícios à saúde. Mas aqui está o ponto que quase ninguém percebe. Para equilibrar o sabor e aumentar a durabilidade, o ketchup moderno também contém altas quantidades de açúcar e sódio, ou seja, aquilo que começou como uma promessa de saúde acabou se transformando em um produto altamente industrializado. A ironia é inevitável: o que já foi vendido como solução para o corpo hoje deve ser consumido com moderação, e é exatamente isso que torna essa história tão fascinante. Um simples molho que começou como um experimento asiático virou remédio, depois fraude e finalmente um dos alimentos mais populares do planeta. Se você se surpreendeu com essa história ou com o fato de que o ketchup já foi vendido em forma de pílula como medicamento, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar com aquele amigo que não vive sem colocar ketchup em tudo. Até o próximo vídeo.